sou Isabela Correa, nutricionista funcional, especialista em emagrecimento de mulheres. Seja bem-vinda à semana do emagrecimento de sucesso. E esse é o nosso primeiro episódio. Durante essa semana eu vou te mostrar o passo a passo para você conquistar a sua numeração desejada de forma saudável, definitiva e o melhor, podendo comer de tudo. Seja chocolate, brigadeiro, churrasco, pizza, hambúrguer, pão, tudo mesmo, tudo o que mais você gosta de comer. E não importa se você precisa de reduzir 1, 2, 3 ou 10 números no manequim. Este é o método que realmente vai fazer você atingir o seu manequim desejado e se manter nele para sempre, sem precisar de ficar se matando em academias, se exercitando, fazendo atividade física, sem precisar investir horrores em alimentos caros, sem precisar ficar tomando shakes e comprando remédios para conseguir emagrecer. Este método que eu mesma desenvolvi já ajudou mulheres no mundo afora, não só aqui no Brasil. E assim como eu consegui ajudar essas mulheres, eu também quero conseguir ajudar você. E eu sei que tudo isso parece impossível ou bom demais para ser verdade. Imagine só poder conseguir emagrecer comendo as coisas que gosta. Imagine comer churrasco, tomar cerveja, comer chocolate, brigadeiro e ainda por cima emagrecer. Mas acredite, se eu mesma não tivesse visto isso com os meus próprios olhos, acompanhando essas mulheres, eu também duvidaria. Eu tava vestindo algumas calças dependendo 42. Agora, dependendo 38 é certo, e tem algumas numeração, talvez até o 36 já eu fiz. Não eliminei nada. Não tem nada que fala assim, nunca mais eu vou pôr na boca, até porque isso não funciona, né, Bela? A gente sabe que isso não funciona. Então, por exemplo, ontem nós fomos ao shopping, eu, meu esposo, meu filho e minha mãe, né? E idas ao shopping, a gente sabe que é uma praça de alimentação bem ali. Eles falaram, vamos pedir um hambúrguer? Eu falei, vamos. Aí eu pedi um hambúrguer mais simples, né? Comi o hambúrguer, depois falaram, foi tranquilo, fiquei satisfeita que eu comi o hambúrguer, né? Isso faz muito bem, poder vestir um vestido que estava guardado, né, há 6 anos, que toda eu olhava e falava assim, não, e olha que eu tenho muita facilidade de desapegar, mas parece que aquele lá ficou assim, ó, eu vou ficar aqui para eu te lembrar que você consegue. E eu consegui. Dia 8 de janeiro foi meu aniversário. Eu comprei para mim uma saia, né, e um cropped. Eu nunca usei cropped, eu fiz 40 anos. E aí, assim, mas eu vesti aquela roupa e ficou assim um pedacinho bem discretozinho, uma fitinha da barriguinha, porque é algo meu, né? Eu fui educada assim, então é algo meu mesmo. Mas eu me senti a poderosa vestindo aquele cropped ali, algo que eu não me permitiria, porque eu me senti bem, então todo mundo ficou brincando. Eu brinquei assim, aos 40 anos eu uso meu primeiro cropped, né? E isso realmente, quando a gente fica sentindo feliz com a gente mesmo. Quando eu engravidei do meu menino de 9 anos, eu adquiri diabetes na gestação. E a partir desse dia que eu comecei a ter um descontrole alimentar. E fora que eu tinha que tomar insulina, né? Que era o pior também. Então, eu comecei com 105 quilos. Eu emagreci e hoje eu tô pesando 78 quilos. E não uso insulina, não uso remédio para dormir, não precisei usar remédio para pressão alta, não preciso tomar remédio nenhum. Eu sempre ia pro SAS, né? Eles inventaram agora a moda plus size, então fica mais fácil. Era 52 e a blusa extra G quando eu achava. E hoje,
Graças a Deus. E agora, graças a Deus, as calças eu estou no 42 e blusas eu já entrei M ou G da modinha, não é mais plus size. Tem fugidinha, a doutora Bela não mata você de fome. Ela coloca até chocolate, tá, gente? Na dieta, se você for muito fã de chocolate, aprendi a comer chocolate com ela também. É muito bom. Porque quando eu entrei de cabeça no método, antes eu tava, acho que com uns 85 para cima. Tava gorda mesmo. Eu tô com 72.800, né? Às vezes eu ficava até brava quando eu entrava numa loja. Meu Deus, mas não fazem roupa para gordo nessa loja? Eu já tava vestindo 48, quase 48. Eu já tô vestindo 42. Até 40 eu já visto com lycra. Então, eu fui tirando assim devagar, né? E eu consegui, como eu te falo, tem vezes que eu como uma pizza, um pedacinho, pão uma vez por outra. Não como todo dia, porque também vocês falam que a gente não tem também que ser radical com a gente. Então, eu procuro comer aquilo que não vai me fazer engordar de novo. Né? São resultados incríveis, não é mesmo? E estes são depoimentos de algumas das mulheres que colocaram tudo isso em prática. Sabia que eu sou um pouco como você? Eu também já sofri muito querendo emagrecer. Eu sofri querendo emagrecer as minhas clientes. Tudo que eu queria era que elas emagrecessem sem sofrer, sem que tivesse que passar fome ou que precisassem cortar tudo que elas gostassem de comer. E por muitos anos eu atendi em consultório. Eu confesso que já atendi mais de 4.000 pessoas e eu ainda assim senti essa dificuldade em manter as minhas clientes com os resultados dela. E eu tinha 4 tipos de cliente. A cliente número 1 era aquela que chegava com todo o gás. Ela queria algo radical. E ela emagrecia muito, mas acabava engordando tudo de novo. Tinha a cliente número 2, que era aquela que começava na segunda com toda a disposição, mas na quarta-feira já havia abandonado o cardápio. E tinha a cliente número 3, que eram aquelas que começavam, elas nem começavam, para te falar a verdade, porque elas achavam que era muito difícil, então elas iam, consultavam, mas não colocavam nada em prática. E eu tinha a cliente número 4, essa me matava de orgulho, que era uma pequenininha parte de todas as minhas clientes, que eram aquelas que emagreciam e permaneciam magras. No final de tudo, os 3 primeiros tipos de clientes tinham algo em comum. Todas elas voltavam para o meu consultório com ainda mais peso do que quando elas haviam me procurado da primeira vez. E eu sofria muito com tudo aquilo, eu sofria muito. E eu percebia assim que eu tinha que encontrar uma forma de poder ajudar aquelas mulheres de verdade, de forma que elas emagrecessem e permanecessem magras. Eu tinha que mudar aquela situação. Foi quando eu fiz um curso que foi um divisor de águas na minha carreira. Eu descobri nesse curso que para emagrecer e para continuar magra, eu deveria trabalhar alguns pontos. E esses pontos deveriam ir além da alimentação. A alimentação deveria ser trabalhada sim, mas se eu quisesse que aquelas mulheres permanecessem magras, eu deveria ir mais profundamente. Eu deveria trabalhar coisas que eu nunca havia pensado em trabalhar. E foi então que, além das coisas que eu aprendi nesse curso, eu comecei a perceber que todas as minhas clientes que emagreciam e permaneciam magras, havia uma espécie de padrão. E aí eu comecei a estudar uma delas. Essa minha cliente que eu comecei a estudar, ela teve muito sucesso no seu emagrecimento. Ela emagreceu mais de 70 quilos, sem remédios, sem bariátrica, sem algo restritivo. E ela permaneceu magra. Eu tenho contato com ela, eu vejo o Instagram dela, ela está magra até hoje. Foi aí que eu tive uma grande ideia e comecei a colocar em prática com as minhas outras clientes.
E eu percebi que tudo aquilo dava muito certo. Agora eu estou dividindo isso com você porque eu não quero, realmente eu não quero guardar esse segredo só para mim e para as pessoas que tiveram oportunidade de ser atendidas por mim no consultório. Eu quero ajudar cada vez mais mulheres. Quem me conhece sabe que ajudar as mulheres a emagrecer, se manterem felizes com a imagem que elas veem no espelho, é muito mais para mim do que uma questão profissional. Talvez você não saiba, mas há mais ou menos 2 anos após o meu segundo parto, ao dar à luz a minha filha, Maria Luísa, eu tive uma hemorragia muito grande. Eu estive verdadeiramente entre a vida e a morte. E eu fiquei na UTI alguns dias, eu precisei de tomar 7 bolsas de sangue. Eu praticamente perdi o meu sangue todo. E eu poderia ter morrido, mas Deus me deu a oportunidade de viver para contar esse milagre para vocês, esse milagre que Ele fez na minha vida. Foram dias muito difíceis, eu me sentia uma inútil, sem sequer poder me levantar da cama. Eu não conseguia ir ao banheiro sozinha sequer. E eu confesso, gente, que eu quase entrei em depressão. Eu só não entrei porque Deus foi maior na minha vida. E Ele me mostrou que eu poderia ser muito útil na vida das pessoas. Eu me lembro que na cama eu só tinha forças para mexer no meu celular. E as minhas clientes não sabiam do que tinha acontecido comigo e continuavam me mandando mensagens, me pedindo ajuda, me perguntando o que elas podiam ou não podiam fazer. E eu ia respondendo elas como se nada tivesse acontecido. E aquilo foi me ajudando a recuperar. Aquilo me dava uma força, me fazia me sentir útil. E foi aí que, mesmo estando naquele estado, eu comecei a me sentir feliz, tão feliz, eu me sentia melhor dia após dia. Foi aí que eu peguei o celular e, sentada mesmo na cama, eu comecei a gravar vídeos que ajudavam as mulheres a emagrecer. Mulheres que ainda nem eram minhas clientes, eu comecei a publicar assim no Instagram. E aí, aquele número de mulheres foram crescendo, e aquilo me fazia cada vez mais feliz. Foi aí que eu percebi que aquilo não era só o meu trabalho, aquilo era a minha missão de vida. Eu jurei não desistir de ajudar aquelas mulheres. Eu assumi a minha missão e me comprometi em ajudar elas, custe o que custar. Porque com o meu trabalho eu posso ajudar elas muito mais do que eliminar uns quilinhos. Eu posso devolver de volta a autoestima, voltar a fazer elas se sentirem felizes com elas mesmas. Eu posso aumentar a saúde delas com o meu trabalho e muitas vezes eu até mesmo consigo resgatar algum casamento que já estava ali balanceado devido aos ciúmes e insegurança que a falta de autoestima pode ter causado por essas mulheres. Tudo isso com a minha nova forma de trabalhar. Então vamos ao nosso conteúdo. Eu quero te mostrar quais são os erros fatais que atrapalham as pessoas de emagrecer. Eu quero te mostrar que você até hoje não conseguiu dar sequência no seu processo de emagrecimento porque você começou do jeito errado. E todas as pessoas geralmente começam do jeito errado. E eu quero te ensinar, vem aqui para o quadro que eu vou te ensinar qual é o primeiro grande erro das pessoas que elas cometem para conseguir emagrecer. E então pega o papel e caneta e vem aqui comigo observar qual é o primeiro grande erro. O primeiro grande erro é começar sozinha e acabar cortando de tudo. É aquela pessoa que começou a emagrecer por conta própria e ela ainda por cima foi sozinha. Então, se você quer emagrecer, o melhor mesmo é que você vai acompanhado de pessoas que
tem o mesmo objetivo que você. Ou que pelo menos você tenha a supervisão de algum profissional que possa te auxiliar nesse processo. Por quê? Quando você vai sozinha, muitas vezes você não tem a orientação que você precisa para conseguir aí continuar tendo resultados. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes esse grande erro acontece com aquela pessoa que acaba cortando tudo que gosta. Ela cortou chocolate, ela cortou churrasco, ela cortou pão, ela cortou pudim, ela cortou pizza, ela cortou hambúrguer. E sabe o que acontece? Essa pessoa, ela come assim uns 3 dias, uma semana e talvez até 15 dias, um mês. Ela consegue até levar isso por algum tempo, mas chega um dia em que ela começa a se permitir a comer uma coisinha. E é aí que mora o grande perigo. Ela vai se permitir a comer um chocolate, por exemplo, e ela acaba consumindo a caixa inteira. E aí ela chuta o balde e começa a comer de tudo. Ela não tem controle mais sobre a alimentação dela. E eu quero te dizer que você consegue sim emagrecer comendo as coisas que gosta, sem cortar de tudo. Para você conseguir emagrecer, você tem que comer de todos os nutrientes. Você tem que comer carboidratos, você tem que comer proteínas, você precisa comer gorduras, você precisa de consumir também todas as vitaminas e todos os minerais que a natureza e a alimentação pode te oferecer. Mas você também pode comer aquilo que não é tão saudável, mas que te dá aquela sensação de prazer. O segredo é você não deixar essas coisas ruins predominarem. Então, eu costumo falar que você precisa de aplicar a regra 80, 20. No máximo essa regra aqui, ó, 80, 20. O que significa isso? 80% da sua alimentação pode ser saudável, se apenas 20% da sua alimentação não for saudável. E você pode distribuir isso durante o seu dia ou você pode distribuir isso durante a sua semana. Como que ficaria isso durante a semana? Vamos supor, segunda a sexta, segunda a sábado, você segue uma alimentação bem balanceada, você come o máximo que você puder das coisas saudáveis e no fim de semana você se permite a 1, 2 coisinhas que você gosta de comer sem exageros, mesmo que aquelas coisas te engordam. Se você souber comer, se você não exagerar, você vai continuar emagrecendo, mesmo que você consumiu essas coisas que não são saudáveis. O segredo é você também comer as coisas saudáveis, não ficar aqui só no que não é saudável. Essas coisas que não são saudáveis, elas também são importantes no seu processo de emagrecimento, porque ela muitas vezes te manda uma mensagem aí de bem-estar. Você come ela e você se sente bem, você tem uma sensação de prazer. Então é muito importante que ela também esteja na sua rotina. Você só precisa de administrar para que você não deixe que essas coisas não saudáveis tomem conta da situação. Então vamos para o segundo grande erro de quem quer emagrecer. O segundo erro fatal de quem quer emagrecer é seguir uma dieta ao pé da letra. Então, vou colocar aqui, ó. Seguir uma dieta ao pé da letra. E o que significa isso? Significa que você talvez você foi lá na
Nutri, ela te passou um cardápio com as coisas, uma listinha que você deveria comer daquela forma. Porém, ela te passou um monte de receitas para você estar diversificando a sua alimentação. Talvez ela tenha passado até mesmo uma lista de substituição, mas você insiste em comer apenas os alimentos que estão ali naquela lista principal, sem variar, sem alternar a sua alimentação. Até mesmo porque você acha que quanto mais você fazer daquele jeito, mais peso você vai acabar perdendo. E muitas das vezes não é isso que acontece. Por diversas vezes eu recebi em meu consultório pessoas certinhas que seguiam a dieta ao pé da letra. Eu me lembro da Ana, que teve um resultado incrível enquanto ela estava mantendo as consultas e a gente ia sempre variando o cardápio e a alimentação. Porém, certo dia a Ana precisou de se afastar do seu acompanhamento por motivos pessoais, motivos financeiros. E ela, muito certinha, falou comigo: Isabela, eu vou continuar seguindo o mesmo cardápio. E ela se manteve fazendo o mesmo cardápio por muito tempo. Eu já havia ensinado a Ana que ela deveria variar a alimentação. Pois bem, depois de vários meses, volta a Ana, recuperando todo o peso que ela já tinha perdido há um tempo atrás. E aí a Ana questionou comigo, falando assim: mas Isabela, eu segui aquela dieta que você tinha me passado há mais tempo. É incrível, enquanto eu estava aqui fazendo acompanhamento com você, ela funcionou. E depois que eu fui fazer tudo sozinha, ela funcionou apenas por mais um tempo. Logo depois, mesmo eu fazendo tudo certinho, eu não conseguia mais perder peso. E logo depois de um tempo, além de perder peso, de não perder peso, por muitas vezes eu acabei engordando. Eu juro que eu estou fazendo tudo certinho. E sabe o que aconteceu? Ela estava seguindo ao pé da letra. E isso acontece. Muitas vezes você acaba bloqueando o seu processo de emagrecimento por seguir ao pé da letra. Você não varia os alimentos, você não varia a sua alimentação, você não diversifica a forma com que você come. Você tem que entender uma coisa, que Deus é um ser muito perfeito e Ele disponibilizou para nós consumirmos alimentos durante o ano todo. Em janeiro tem determinado tipo de alimento, fevereiro tem outro tipo de alimento, e que é diferente do alimento que está disponível lá em julho, lá em dezembro. Isso significa o quê? Que nós devemos variar a nossa alimentação. Significa que em janeiro nós deveríamos comer aqueles alimentos de janeiro. Significa que em julho nós deveríamos comer aqueles alimentos de julho. E significa também que em dezembro a gente deveria consumir os alimentos de dezembro. Então, você quer emagrecer, continuar emagrecendo, você precisa também de diversificar a sua alimentação. Porque o seu emagrecimento, ele é como se fosse um copo d'água. Vou fazer um desenho aqui de um copo d'água, tá bom? Então, no primeiro mês, você come determinada coisa, você encheu um pouquinho do copo d'água. No segundo mês, você encheu mais um pouquinho. No terceiro mês, você encheu mais um pouquinho. Só que chega uma hora que esse copo d'água, ele transborda. E depois que ele transborda, ele para de ter resultado, ele não enche mais, percebe? Ele não enche mais. Isso acontece porque o seu corpo, ele já se encheu daqueles nutrientes que tinham ali naquela dieta que você estava seguindo e ela já não funciona mais para você. Então você tem que variar o que você está comendo para que ela continue funcionando. E muitas vezes, além de variar, nós precisamos
de alguns estímulos. Então, algo totalmente diferente do que você vem consumindo, você precisa de começar a comer algo totalmente diferente para aquilo começar a dar um efeito. E aí funciona como se estivesse dando um empurrãozinho. E aí logo depois você pode voltar para a sua alimentação tradicional, tomando os cuidados de estar sempre variando, diversificando tanto os alimentos quanto a forma que você consome esses alimentos. Esse foi o nosso segundo erro fatal de quem quer emagrecer. E agora nós vamos para o nosso terceiro erro fatal. O terceiro erro fatal de quem quer emagrecer é esse aqui, ó. Começar tudo de uma vez. Então, do dia para a noite, você começa a fazer dieta, você se matricula na academia, você começa a comer coisas que você nunca tinha comido antes, você começa a fazer massagens corporais, você começa a fazer pilates, você começa a praticar respiração, meditação. Então você começa a fazer muita coisa de uma vez e o seu corpo acaba enxergando isso como um estresse e você acaba não fazendo nada. Quando você começa a fazer muitas coisas de uma vez, você não faz nada direito. Então existe uma coisa que se chama hiperfoco. O que significa isso? Você pega um item e hiperfoca nele. Então você começa com a sua alimentação, então faz direito a sua alimentação, depois você vai para a atividade física. Começou primeiro a atividade física, faz primeiro a atividade física, depois vai para a alimentação. Se você começa tudo de uma vez, você vai acabar, isso vai tumultuar o seu dia a dia. Aquilo não fazia parte de você. E se não fazia parte de você, logo o seu corpo vai estranhar aquilo. E quando o seu corpo estranha aquilo, ele funciona aumentando os hormônios do estresse. Então aumenta o hormônio do estresse, que o nome dele é cortisol. Se o cortisol está alto, cria um bloqueio. E esse bloqueio faz como se fosse um impedimento para você continuar a emagrecer. Então logo você acaba desistindo e acaba voltando à sua vidinha de antes e muitas vezes cai no efeito sanfona. O quarto erro fatal de quem quer emagrecer é esse aqui, ó. Comer tudo light e diet. Da mesma forma, essas pessoas também estão restringindo quando você começa a comer alimento light e diet. Você está privando o seu corpo de algum nutriente. Muitas vezes você começa a emagrecer, aí você começa a comer tudo com adoçante, tudo zero lactose, tudo light, tudo diet. Esses alimentos, eles não ajudam em nada no seu processo de emagrecimento. Eles são produzidos para enganar o seu cérebro. E a maioria das vezes eles também podem provocar uma compulsão. Então você acaba tendo ataques na geladeira simplesmente porque você deixou de comer comida de verdade para comer coisas light, coisas diet. Então, no fim de tudo, você acaba atacando a geladeira e destruindo o seu processo de emagrecimento. Lembro que antes de eu me aperfeiçoar e eu fazer os cursos que eu já fiz hoje, antes de eu fazer a nutrição funcional, que eu entendi a fundo o poder do alimento de verdade, do poder que veio da terra, do alimento que veio da terra. Eu lembro que eu passava muito para os meus pacientes
adoçante, eu só passava adoçante. Leite desnatado, eu falava que tinha que tomar leite desnatado, inclusive eu mesma só tomava leite desnatado. Então, e eu via que as pessoas achavam ruim ter que se alimentar assim, né? As pessoas reclamavam que o leite era aguado, que ficava horrível o café com adoçante. E essas pessoas estavam buscando o prazer no que não era saudável. E aí o que a maioria das vezes acontecia? Essas pessoas, elas comiam tanto desnatado, tanto adoçante, que quando via algo que não era aquilo, elas ficavam loucas, querendo comer um pedacinho. E aí, só que elas não ficavam só no pedacinho, elas acabavam comendo muito daquilo que elas deveriam comer só um pedacinho. Muitas vezes isso foi ocasionado devido ao excesso de produtos que elas comiam, light e diet. Não cuidar das coisas que podem estar fazendo você atacar a geladeira é um verdadeiro tiro no pé. Eu queria te dizer que é super possível você conseguir emagrecer comendo de tudo. E é por isso que eu te convidei. O quinto erro fatal de quem quer emagrecer é esse aqui, ó. Cuidar apenas do físico. É impressionante como você cuida do seu físico, você está tão preocupada com os fatores externos, mas você não cuida do que pode estar provocando essa falta de controle com a alimentação. Muitas vezes você acaba comendo compulsivamente, você acaba atacando a geladeira, você não tem controle diante daqueles doces, você acaba pedindo fast food à noite porque você está cansado, porque você está ansiosa, porque você está preocupada. Então, ou talvez porque você esteja triste, que você esteja para baixo. Então percebe que todos esses são motivos emocionais. Então, as suas emoções, ela te leva a comer. As suas emoções podem estragar todo o seu processo de emagrecimento. Então, você tem que tomar cuidado com o que está desencadeando essas emoções em você. E muitas vezes, essas emoções, elas são desencadeadas devido ao seu ambiente. Os seus ambientes os ambientes com que você frequenta, os ambientes que você assiste, são responsáveis por desencadear essas emoções em você, a maioria das vezes. Então você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Os lugares que você vai, as pessoas com que você anda, você vê. Então, se você quer cuidar do seu interior, você precisa de tomar cuidado com os lugares que você vai, com as pessoas que você anda e com o que você vê. O que significa isso? Os lugares que você vai. Às vezes você está indo para lugares que te estressam. Então vamos pensar, onde que você passa boa parte do seu dia? Talvez você passe no seu trabalho, talvez você esteja trabalhando com algo que você não goste. Isso te gera um estresse muito grande e você acaba comendo. Tudo bem, talvez você não tenha opção hoje, né? Talvez você tenha que trabalhar em uma coisa que você não gosta, mas será que não está na hora de você começar a se programar a melhorar isso? Será que não está na hora de você começar a cuidar disso? Afinal, até quando você vai ficar aí descontando na comida as coisas para tentar se preencher? Outra coisa que você deve tomar cuidado é com as pessoas que você anda. Muitas vezes você está andando aí com pessoas negativas, pessoas que estão te colocando para baixo, pessoas que não têm o mesmo objetivo que você. Então, se por exemplo, você quer ser magra, mas você só está andando com pessoas gordinhas, eu sinto em te falar, isso não é um preconceito, mas você vai acabar a ficar gordinha como essas pessoas que você está andando. Por quê?
você vai ir aos lugares que elas vão, fazer o que elas fazem. E muitas das vezes você vai acabar ficando que nem elas. Outra coisa muito importante que eu tenho que reforçar aqui, ó, quero falar com você, é o que você vê. Como assim o que você vê vai influenciar no seu processo de emagrecimento? Exatamente o que você vê, o que você anda escutando, o que você anda vendo a maior parte do dia. Você está focada em noticiários, você está focada em séries que mostram violência, você está focada em séries que mostram só traição, que mostram coisas ruins. Então, você tem que entender uma coisa. Quando a gente fica muito focado aqui, ó, em televisão principalmente e celular principalmente. Quando você está focado vendo as coisas que você não queria que acontecesse para você, para o seu cérebro é como se você estivesse pedindo para aquilo acontecer. Então o seu cérebro, ele não entende. Nosso cérebro é feito de duas partes, tá bom? Porém, quando você vê um noticiário, você vê alguém sendo espancado, seja num filme, seja numa novela, seja numa série, o seu cérebro, ele não entende que aquilo não é uma realidade, ele não entende que aquilo é uma ficção. Para o seu cérebro, é como se aquilo estivesse acontecendo com você mesmo, só que ele não faz isso do dia para a noite. Vai somando, você assiste um tiquinho hoje, um tiquinho amanhã, um tiquinho depois de amanhã. Quando você vai dar por si, você não tem noção, você não sabia que isso acontecia, daí a pouco você está ansiosa, você está precisando de ansiolítico, você está com dificuldade para dormir, você está com a cara cheia de remédios, simplesmente porque você não soube filtrar as coisas que faziam bem para você. Então, ao invés de você ler um livro que você gosta, você ver uma série que te faz rir, você procurar fazer alguma coisa que te faz bem, né? De repente, ler um livro aí, cuidar de coisas, estudar autoconhecimento, conseguir fazer e ler, aprender as coisas que são importantes para você, muitas vezes você está focando a atenção nas coisas que estão despertando a sua ansiedade, coisas que estão despertando essas emoções ruins para você. Então eu quero te perguntar como que você se sente na hora que você liga o noticiário e está falando lá que mais 10 mil pessoas morreram de Covid, que mais 5 mil pessoas morreram de tiro, que fulano de tal foi violentada. Então você se sente muito mal com aquilo, só que é todo dia um pouquinho, entendeu? E aí daí a pouco você tá com medo de andar na rua, daí a pouco você não consegue dormir mais. Isso tudo fica agarrado no seu inconsciente e mais uma vez você vai descontar onde? Você vai descontar na comida. Então, você tem que prestar atenção nos lugares que você vai, as pessoas que você anda e o que você vê. Esse foi o 5º erro fatal do seu emagrecimento. Neste episódio eu te mostrei quais são os 5 erros fatais de quem quer emagrecer. E eu queria te dizer que é super possível você conseguir emagrecer e superar esses erros. E por isso eu quero te convidar a assistir o próximo episódio da semana do Emagrecimento de Sucesso. Neste episódio eu vou te mostrar quais são os 5 pilares de um emagrecimento de sucesso, duradouro e sem sofrimento. O emagrecimento que está dando certo e que eu utilizo e aplico na vida das minhas alunas. E o fato é, se está dando certo com elas, vai dar certo com você também. Você não pode perder o próximo episódio. Eu estou te esperando, hein? E enquanto isso, enquanto não está liberado o próximo episódio, eu queria te convidar a deixar o seu comentário aqui embaixo. Comenta pra mim se você tem algum desses erros, se você já cometeu algum desses erros, e eu vou fazer o possível para responder pessoalmente cada um desses comentários.
Você também pode visitar a minha página do Instagram, do Facebook ou do YouTube. Lá eu tenho vários conteúdos que já podem te ajudar a emagrecer imediatamente. Então, esse foi o nosso primeiro episódio da Semana do Emagrecimento de Sucesso. Fique com Deus e até o próximo episódio. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Grandes coisas, grandes coisas. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.